Bom, pessoal, vamos continuar nossa aula. Boa tarde para todo mundo. Hoje a gente continua falando sobre nossas ferramentas de controle de qualidade, né? Já estamos, já conhecendo quase todas elas, tá bom? Existem algumas que serão mais aplicadas aqui na nossa... Volta. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. O sistema deu um travadinho aqui. Só um instantinho para a gente voltar. Só um instante, pessoal. Travando aqui. Beleza. Pessoal, então, ontem a gente já viu parte dessas ferramentas, né? A gente viu o caso da checklist, a gente falou até um pouquinho sobre o nosso PDCA, viu qual que é a importância do PDCA aqui dentro da resolução de problemas dentro dos nossos processos. Hoje a gente vai terminar de dar uma revisãozinha aqui nesses tipos de ferramentas, para que e ver alguns casos, né, uma situação problema, onde que a gente poderia fazer a aplicação dessas ferramentas que a gente já percebeu, certo? Onde a gente viu parte delas, tal como a lista de verificação, né, o checklist. O checklist ele vai ser utilizado até dentro das empresas. Por exemplo, vamos pensar um motorista de um equipamento de transporte lá na nossa mineração. Então, antes desse nosso motorista ele sair para pegar o equipamento dele para trabalhar, ele tem uma série de itens que precisa ser verificado, certo? Por exemplo, vamos pensar lá num caso da Comipa, por exemplo, ou da Mosaic mesmo, no nosso caso. Antes do motorista sair, ele precisa ir verificando dado por dado do que está descrito, né, no padrão, no procedimento do caminhão, e ele vai anotando se está tudo ok, se não está ok. Por exemplo, também a gente tem o caso do piloto de avião. O piloto de avião, antes que ele alce o voo, né, antes de ele arremeter o voo, ele precisa fazer uma série de verificação no equipamento, né, para antes que ele coloque o equipamento dele em voo, certo? Então, ele tem uma série de checklist para que ele esteja verificando. Quem já viu aí até no filme mesmo, né? Nos cockpits aí, os caras ficam perguntando, o piloto perguntando para o copiloto, né? Tal item, ok, tal item, ok. Aí eles já sabem, né? Que se todos os itens estiverem ok, é possível que eles continuem o procedimento, certo? Lá na nossa área também não vai ser tão diferente, tá? No nosso dia a dia, a gente poderia ter um checklist para que a gente pudesse seguir todo aquele procedimento, né? Já que são tantas regras que a gente precisa seguir lá dentro da área, então provavelmente um checklist pode nos auxiliar a encontrar os valores que a gente precisa, a buscar as decisões que a gente precisa ali na nossa área de processo. Bom, eu deixei ontem dois casos para vocês. O checklist também, lembra que o caso checklist poderia servir também para que a gente pudesse perceber se houve problema, né? Ou seja, acompanhamento de um processo, certo? Para acompanhar um processo, quantos produtos que a gente teve com erros. Então, a partir daqui, a gente conseguiria trabalhar dentro da estatística aqui, quantos materiais, que horário que está tendo erro, né?
A lista de verificação para coletar informações sobre a falta de qualidade em uma fábrica de camisetas, que a gente está dando um caso de um exemplo de um checklist, tá? Para esse caso aqui, olha esse modelo de checklist. Nesse caso aqui, existiria 3 linhas de produção similares, ou seja, eu preciso produzir um documento que seja adequado ao nosso processo. Lá no Excel, lá no Word, eu consigo baixar um checklist lá? Consegue, né? Um modelo previamente já criado, né? Conseguiria pegar esse documento e aproveitá-lo, ele aqui no nosso processo. O porém que para essa situação aqui a gente vai ter que adequar o documento à nossa situação, adequar o documento à nossa empresa, quantas linhas de produção, qual produto que eu estou fabricando. Para esse caso, ele vai ver, tem uma linha de produção que está fabricando camiseta, são 3 linhas de produção similares, ou seja, produz o mesmo produto. Cada linha possui 4 máquinas que fazem as mesmas atividades. Olha aqui, isso aqui começa a trazer uma grande chance quando a gente vai fazendo o controle de qualidade. Porque lá na frente, vamos pensar que aqui a gente tem um certo tipo de produção e que lá na frente a gente vai ter o controle de qualidade, bem lá, né? Vamos pensar no caso da embalagem desse material, desse produto que a gente está vendendo. Então, se esse produto ele vai ser embalado depois ainda, talvez aqui nesse local a gente não tem o controle de qualidade, então a gente vai se perder. Aonde que essa camiseta ela foi produzida? Onde esse produto foi produzido para que chegasse lá no final da linha com uma má qualidade ou com algum erro de fabricação? Por isso que o checklist agora está servindo para a gente demonstrar. Olha, aqui a gente teve um erro, aqui teve outro erro. Então, a gente começa a ter a capacidade de acompanhar o nosso processo, certo? De acordo com o que a gente está produzindo, mesmo que a gente tenha 10, 15 linhas. Um dos casos que eu comentei com vocês foi o caso lá da Mosaic Tapira, por exemplo, Mosaic Araxá, onde a gente tem ali na faixa de 10 moinhos. Como que a gente vai chegar na decisão de qual moinho estaria trabalhando de performance errônea, ou seja, não está conseguindo tratar o minério, não estaria fazendo o trabalho total dele, deixando o nosso material a desejar. Então, é fácil a gente... então aqui eu teria uma forma de verificação se esse processo está trabalhando de forma correta. Para eu saber se o moinho está trabalhando de forma correta, a gente poderia ir lá na mineração e olhar se as peneiras estão trabalhando de forma correta, né? Se as peneiras estão com as malhas perfeitas, se não está deixando o material muito grosso passar para adiante. Ou seja, está vendo que aqui eu tenho uma forma de verificar se meu processo está ok. Então, quando você chega ali no checklist lá do sistema de peneiramento da empresa, você consegue, através, né, do preenchimento dos funcionários, colaboradores da empresa, eu consigo ver lá o Christian, ele verificou as peneiras e não tinha nenhum furo nas peneiras lá na hora tal, certo? Então, vamos voltar lá no caso das nossas camisetas. Cada tipo de linha, cada linha possui 4 máquinas que fazem as mesmas atividades. Trabalha com 3 turnos de 8 horas de segunda a sábado. Agora, olha para vocês verem. Multiplica 3 linhas, vezes 4 máquinas, 12, vezes 3 turnos. Eu tenho chance de ter 36 linhas ou 36 fontes, né, de problemas que eu poderia ter aqui agora, certo? Se eu tenho um problema ali, eu vou ter que investigar em 36 locais, certo? Qual dessas 36 fontes que poderia estar ocasionando, trazendo problema ou produzindo produto de má qualidade? Então, bom, aí a gente começa a pensar nesse checklist que para cada linha, então, ou eu vou ter que ter um checklist para todo esse processo para saber onde que a gente tinha nossos problemas. Foram identificadas 3 categorias de não conformidade no produto produzido por essas linhas, sendo ele os produtos críticos, produtos maiores, produtos leves, as não conformidades leve, não conformidade maior, não conformidade crítica, desculpa.
certo? E com isso agora a gente já cria mais uma pancada de valores que a gente precisaria procurar, né? Olha, então aqui eu tenho 2 turnos, cada turno eu tenho 4 máquinas, eu tenho 3 turnos, eu tenho 2 linhas, cada linha tem 4 máquinas trabalhando, e para cada máquina trabalhando, eu vou ter problemas com criticidade maior, criticidade menor, ou seja, quando você verifica esse seu processo, é necessário que você saia correndo atrás desses dados. Aonde que está as não conformidades? Qual o equipamento aqui que produziu a maior quantidade de não conformidade crítica? Qual o equipamento que produziu uma não conformidade de menor aqui, que a gente poderia dizer leve, certo? Então, aqui a gente teria vários problemas. Quais que seriam as nossas criticidades maiores? Seria o corte do tecido feito errado, né? Cortado ali de forma errônea. As nossas criticidades, não conformidade maior seria referente à costura. Ah, tá bem cortado, mas foi mal costurado. E aquelas criticidades pequenas, né? Que é fácil de consertar o produto, ou seja, a criticidade, não conformidade leve, que seria referente à colocação dos botões. É fácil o cara ir lá, né, cortar, tirar o botão e fazer o serviço de novo, certo? Então, a gente criou um checklist para saber a quantidade de problemas que a gente está tendo lá nessa linha de fábrica de camisetas, beleza? Eu tenho outra ferramenta, gente, que a gente poderia estar aplicando aqui no nosso processo, que eu costumo dizer que é aquela ferramenta da criança, né? A criança, quando ele quer saber de uma certa situação, ele fica, mas por que eu não posso fazer isso? Mas por que eu não posso fazer isso? Você não pode fazer porque você pode machucar, mas por que eu não posso machucar? Então, geralmente, aqui dentro do nosso processo, teríamos uma ferramenta, né, desenvolvida por Deming também, que seria essa ocasião de sempre estar perguntando o porquê. Imagina esse caso aí, o atendente fulano de tal não conseguiu cadastrar o produto YY, certo? Por que o atendente XX não conseguiu cadastrar o produto? Porque ao incluir o desconto do produto, retornou um erro. Por que retornou um erro? Porque não havia vigência do desconto no sistema. Por que não havia? Então, lá dentro do processo, a gente poderia estar procurando justificativas para que a gente chegasse lá num efeito, para que a gente chegasse lá no nosso problema. Lembra do nosso diagrama de causas e defeitos, que a gente vai falar dele já já também? Então, ali dentro do nosso processo, eu vou ter várias causas, mas qual que vai ser a principal causa que vai estar direcionando o nosso processo a ocasionar tantos erros? Por isso, essa necessidade, essa ferramenta é uma ferramenta que nos ajuda na resolução de problemas e pode ter um impacto drástico no sentido de ajudar a descobrir a causa raiz dos nossos problemas. Beleza? Então, essa ferramenta aqui, ela pode ser muito útil aqui. A técnica dela, então, só deixando aqui para a terminologia, é simples, deve se propor sistematicamente a pergunta por quê, na busca da verdadeira causa do problema, questionando sempre a causa anterior. Por que aconteceu isso? Porque estava chovendo. Por que estava chovendo? Porque São Pedro quis. Beleza? Assim a gente consegue atingir a causa raiz do problema. Bom, por que chama 5 por quê? Porque você precisa estar buscando pelo menos 5 justificativas, certo? Pode ter mais justificativa? Pode ter infinitamente, um conjunto infinito de justificativa para isso, certo? Mas você precisa procurar pelo menos 5 por quê, certo? Você não precisa fazer só os 5, você precisa fazer mais do que isso, beleza? Mas desde que seja no mínimo 5 porquês, porque a gente encontra os nossos defeitos. Olha esse exemplo. Por que a gente está com produto com defeito? Por quê? Ele estava com problemas na fabricação. Por que estava com problema?
máquina com defeito, porque estava com falta de manutenção na máquina, porque estava com o colaborador desconhecia as regras de manutenção, porque o gestor não passou o manual de manutenção das máquinas, e a gente começou a encontrar alguns critérios onde a gente poderia estar procurando resolver esse nosso problema. Então, o problema lá no gestor, o gestor precisa passar por um treinamento para que ele não esqueça mais. O nosso colaborador, ele precisa passar um treinamento para que ele saiba que toda vez que ele for operar esse equipamento, é necessário, extremamente necessário, que ele consulte o manual do equipamento antes que ele execute as tarefas dele, certo? Ele conhecendo o manual, ele não vai ter o problema da falta de manutenção, ele vai programar a manutenção constantemente. Com isso, a máquina não vai ter problema e a gente não vai ter problemas também na fabricação dos nossos produtos finais. Tá vendo? Então, a gente tem um problema, vai perguntar o porquê, vai perguntar a causa e a gente consegue encontrar a nossa causa raiz. Qual que era a nossa principal causa raiz aqui? Tanto o nosso chefia quanto o nosso funcionário, nosso colaborador, o nosso encarregado que tinha esquecido e o nosso colaborador que não sabia, que tinha que ficar lendo o manual, né? Até parece. Bom, aqui a gente tem um diagrama de porquês, mas já com uma estrutura mais adequada. Esse diagrama ele vai ser denominado de diagrama de Chikawa, diagrama de causa e efeito, em algumas outras coisas, diagrama espinha de peixe, e por aí vai, né? A gente tem a diagrama 6Ms, então a gente vai ter várias terminologias para aplicar essa mesma ferramenta, beleza? E por que eu falei para vocês aqui um caso aqui, que ele poderia ser chamado de diagrama 6M? Porque a gente procura os nossos problemas, todos os efeitos, eles estão baseados em causas em cima desses M's. Qual que é esses M's? O método, a mão de obra, o tipo de material que você está utilizando poderia ocasionar o problema, a medida, né? A quantidade de material que você utilizou para poder fabricar o seu bolo, certo? Esse material teve alguma coisa no meio ambiente que poderia... Vamos fabricar um bolo. O que eu teria de problema? Meu bolo não cresceu e por ele não ter crescido, eu continuei deixando ele lá dentro do forno, ele acabou queimando. Beleza. Qual que foi o método que a gente utilizou para que a gente pudesse fabricar esse bolo? Então, a gente teve que utilizar o método. Minha avó ensinou que eu tinha que pegar a farinha de trigo, não, eu tinha que pegar o ovo, bater com açúcar. Peraí, então o método que você utilizou, ele era um método padronizado? Não, então a gente já poderia anotar ali, tá vendo? Então, dentro do método, eu poderia dividir esse método com várias causas que poderia estar ocasionando o efeito do nosso bolo não ter crescido, beleza? Então, poderia ter errado, no caso aqui, na forma de colocar os ingredientes. Eu poderia ter errado aqui, era para ter colocado o açúcar e o ovo primeiro, eu coloquei o fermento antes da farinha de trigo, método, certo? Mão de obra. Então minha avó me ensinou para minha mãe, que minha mãe me ensinou. Será que eu estou totalmente treinado para executar essa tarefa? Não poderia colocar ali. Não, as informações que o executor tinha em relação ao processo não era suficiente para que ele conseguisse fazer um bolo. O funcionário estava com sono porque hoje era sexta-feira e já era 3 horas da tarde. O funcionário estava louquinho para terminar a aula para conseguir ir embora. Bom, continua. O tipo de material que você utilizou, será que o material, a farinha de trigo que você está utilizando era um material de boa qualidade? Será que o ovo, o fermento que você utilizou era de boa qualidade? A medida, será medida, né? Então, a gente pôs ali a farinha de má qualidade, fermento de má qualidade, ovo de má qualidade, certo? Então, a gente volta lá, medida. Nossa medida, será que eu coloquei, será que quando a minha mãe passou as informações, eu gravei de forma correta?
Quanto a quantidade? Será que eu utilizei as medidas que estava disposto, totalmente disponibilizado lá no nosso método? O que é o nosso método? O procedimento operacional, né? A nossa receita do nosso bolo. Será que eu utilizei? Será que eu não utilizei o copo errado, né? Era para ser um copo de 250, eu utilizei um copo de 150. O meio ambiente afeta no crescimento do bolo? Peraí, deixa eu ver aqui. Um dia que está frio, o fermento vai crescer uma quantidade menor. Um dia que está quente, o fermento biológico vai funcionar de maneira, né, mais eficaz. Né? Então, o meio ambiente vai o dia estava muito quente e o fermento ele morreu antes que o nosso produto ele crescesse. Se não, estava muito frio, nosso produto teve nosso fermento não quis fazer crescer a farinha de trigo porque estava muito frio. Máquina, olha aqui, então a gente poderia ter problema ali na rotação da nossa batedeira, poderíamos ter tido problema também na temperatura do nosso forno. Olha, todos esses, pelo menos os nossos 6 M's, estão ocasionando a gente fazer um bolo e esse bolo não funcionar, não crescer, a gente não ter um produto de boa qualidade ali no final, certo? Essa ferramenta foi desenvolvida por Karl Ishikawa, né? Segunda Guerra Mundial, de novo aí. Então, olha para vocês verem, então, o caso de um efeito na característica e qualidade dos itens de controle. O que está acontecendo aqui, Eu tenho fornecedores, tenho fornecimento próprio, as nossas máquinas estão deterioradas, estão em manutenção, nossa medição, tipo de instrumento, condições locais. Hoje eu não vou parar, viu? A nosso tipo de suspensão, meio ambiente, oficina. A oficina influencia lá no nosso produto? Lógico que influencia, né? Nosso clima. Nossa mão de obra, o nosso funcionário, ele está ali cansado, nosso funcionário, ele está com cansaço mental, cansaço físico, e por aí vai, né? E os nossos tipos de método, qual tipo de informação que ele teve, ele foi instruído, ele foi treinado, não foi, ele tem um procedimento para ele seguir, não tem, e tudo isso a gente vai chegar na nossas características da qualidade, que seria o problema, né, que a gente não está tendo um controle no nosso processo. Vamos ver esse seguinte caso aqui, no caso da bagunça na casa da mãe Joana aqui. Lembrei do nosso colega aí. Bom, só voltar aqui para eu ler a descrição da nossa história, da nossa situação, problema para vocês. Então, a mãe Joana, é formada em administração e recentemente ela foi contratada para trabalhar em uma empresa da rede, uma grande empresa de uma rede bancária. Ela é casada com a Tanaka. Juntos eles têm 2 filhos, que é a Suzana e a Laércio. Devido à sua atividade profissional, os afazeres do lar têm se tornado cada vez mais difíceis e ela se queixa que as 2 crianças dele, Suzana e Laércio, já estão grandinhos e pode começar a ajudar, começando pelos próprios quartos. Longe disso acontecer, o quarto de Suzana vive bagunçado com roupas e revistas espalhadas por todo o cômodo. No quarto de Laércio não é diferente, só que são os brinquedos que tomam conta da bagunça. Está aparecendo em casa, né? Cansada dessa bagunça, a mãe Joana decidiu que essa situação deveria mudar, mas ela não sabia. Eis que Tanaka sugere a ela a utilização das ferramentas da qualidade, iniciando com o diagrama de Ishikawa, os 5 porquês e a folha de verificação. Bom, então nesse exato momento a mãe Joana pega essas ferramentas, né? Aí a mãe Joana vai lá, junta toda a família lá na cozinha dela, e através de um brainstorm levanta as possíveis causas dos quartos estarem naquela bagunça. Essas informações foram classificadas dentro dos 6 M's da ferramenta da qualidade denominada Ishikawa. Então, a mãe Joana agora começa a pensar, quais que são os problemas de medição? O Laércio está achando que o quarto dele está arrumado, ou seja, é o problema que ele tem ali, o fator de medida que ele tem, provavelmente ele imagina, não, o quarto meu está 100%, certo? A mãe Joana, que está muito exigente, então, o ponto de vista
O ponto de vista dos vários funcionários que a gente tem na nossa empresa pode influenciar no quesito de qualidade lá no seu produto. Porque o meu ponto de vista é um. O ponto de vista da Mari, que é muito organizada, é outro. O ponto de vista dos nossos colegas vai ser totalmente outro. Beleza? E a gente tem o segundo problema. Qual que é o método que o pessoal está utilizando para arrumar a casa? Não tem sistema, não tem uma sistematização para manter o quarto arrumado. A mãe Joana nunca criou um método para que ela pudesse, né, cobrar dos seus filhos como que é que o quarto deveria estar arrumado. Quando arrumado em menos de 2 dias, está tudo bagunçado novamente. Porque o filho, ele não vai ter aquela noção, se eu tirei aquele produto de um lugar, eu preciso retornar aquele material, aquele brinquedo para o mesmo lugar de onde eu retirei. Farmácia, lembra lá, pensa lá numa farmácia, se você como um trabalhador da farmácia, todo mundo for lá, tira um remédio, não quero esse remédio, vou deixar para depois, você pega esse remédio, joga ele para trás, cai aonde quiser, na gôndola que quiser. Será que depois você vai conseguir encontrar esse produto? Provavelmente não, né? A mão de obra. As crianças possuem outras atividades. Ou seja, a criança está pensando em brincar. A criança está pensando lá nas tarefas, lá do PET 1, PET 2, PET 3, PET 7, PET prova, PET 300, que ele está precisando fazer para entregar para a professora dele, né? As crianças não tiveram treinamento para saber arrumar o quarto. Os pais também não criaram um treinamento para que o filho pudesse organizar aquele quarto. Tá vendo, então, que a gente está tendo vários problemas que está levando no efeito do quarto desarrumado, beleza? E a gente tinha os problemas de meio ambiente, tínhamos o problema da máquina, olha lá, falta de cabide, aspirador de pó é antigo, não limpa direito, matéria-prima, a Suzana assina uma revista na qual tem acesso eletrônico, mas continua recebendo uma versão impressa, lá eles têm brinquedos, ou seja, temos vários produtos aqui que a gente poderia estar procurando. E qual desses que é o problema mais sério que a gente está tendo lá no quarto dos meninos? Provavelmente seria, então, a quantidade de revistas que a Suzana está recebendo, ou seria a quantidade de brinquedos que o Laércio tem? Então, a gente está precisando organizar isso aqui também, além de passar eles para o treinamento, pensar que eles precisam passar pelo treinamento do 5S, já que o Tanaka já é um japonês, que ele já tem conhecimento amplo disso lá, desde quando ele estudava lá no Japão, né? Onde as escolas já ensinam essas ferramentas lá, desde do prézinho, certo? Bom, com isso, todas as desculpas são justificáveis e cabíveis dentro do plano de ação. Lembra que lá no brainstorm, todo mundo pode dar sua justificativa, todo mundo pode dar seu palpite, não importa como que vai ser o palpite dele, se vai ser aceito por você ou não, é importante que ele mostre o ponto de vista dele. Então, todas as desculpas são justificáveis e cabíveis dentro do plano de ação. A primeira causa a ser atacada é com relação às crianças não saber como arrumar os quartos. Por que isso acontece? Tá vendo que então aqui a gente foi lá na ferramenta lá do gráfico de Pareto e imaginou qual que é o maior problema que poderia estar ocasionando o nosso grande problema. Qual que é a maior causa para causar um efeito tão grande aqui na casa da mãe Joana? Certo. Então por que os meninos não sabem arrumar o quarto? Vamos fazer essa pergunta. Agora a gente está começando a pensar agora no nosso plano de ação e pensando como que a gente vai resolver esse problema a partir de agora, beleza? Bom, então vamos para resolver esse problema, vamos lá procurar a ferramenta 5 dos 5 porquês, 5 A's, né? Todas as desculpas, não, volta, vai de novo. Isso, primeiro, por quê? Por que as crianças não sabem arrumar o quarto, não arrumam o quarto? Porque eles não sabem. Por que as crianças não sabem arrumar o quarto? Porque a mãe nunca as ensinou. O terceiro porquê, respondendo, porque ela não achava que não era necessário. O quarto porquê? Por que a mãe dela não achava necessário? A mãe deles não achava necessário. Porque ela realizava arrumação. Por que ela realizava arrumação? Porque ela trabalhava meio período, mudou de emprego e agora trabalha em emprego integral e não tem tempo mais para arrumação.
Então, onde esse problema surgiu? Surgiu a partir do momento que a mãe Joana trocou de emprego, beleza? Então, com isso, ela agora já imagina que ela precisaria, né, tá fazendo um plano de ação para isso. Mediante tal análise, Joana chegou a duas possíveis soluções: diminuir a carga de horário, voltar só para meio período, ou procurar um emprego de meio período e delegar agora as funções para seus filhos, já que eles estão grandinhos, né? A segunda opção foi a ação escolhida a ser realizada. Para isso, Joana criou um procedimento operacional padrão com checklist. Os filhos dela precisam lá, ó, cama arrumada, quarto arrumado, chinelo guardado dentro do armário, roupas todas dobradas e guardadas dentro do armário, certo? Então, eles vão lá no checklist, verifica se está tudo de acordo com o que deveria estar sendo feito. Eu treinou para que todas as atividades fossem realizadas conforme o procedimento planejado, certo? Para o controle desse processo, Joana criou uma folha de verificação semanal e na qual ele elencou as principais atividades, atrelou a seus filhos. Como incentivo, relacionou o cumprimento da arrumação à mesada mensal, beleza? Então, se ele esquece de um detalhe, ele acaba perdendo a mesada dele, certo? Tínhamos outro problema aqui, né? Você está trabalhando aqui numa empresa de fazer bolo de chocolate com massa branca. E você está recebendo diversas reclamações dos clientes relacionadas a recheio fora do padrão e assamento irregular, beleza? Bom, como sanar tais problemas sabendo que não existe um padrão a ser seguido na receita e que os bolos são fabricados em 3 turnos diferentes diariamente? Um dos casos que a gente comentou, né, foi no início dessa disciplina, quando a gente está falando sobre a questão de trabalhar em uma panificadora, por exemplo. A gente percebe quando a gente vê essas grandes panificadoras, é que não existe um procedimento operacional correto. Ou seja, lembra daquele padeiro que ele trabalha num certo horário? Quem gosta do pão do Bernardão aí, né? Por exemplo, tem dia que você chega lá para comprar pão no Bernardão, né? O pão, ele tem um gostinho, certo? Um gosto assim mais salgadinho, né? Tem outro dia que você chega na Bernardão, o gosto do pão, ele está de forma diferente. Aquele gosto assim mais amargo, né? Que a gente não entende porque o gosto... Ou seja, provavelmente os padeiros... Christian, olha a língua. O que eu tô falando? Então, deixa eu continuar então, né? Então, provavelmente, os padeiros, eles não possuem um procedimento operacional padrão de maneira adequada, ou seja, um faz de um jeito, outros gostam de fazer de outro jeito, um gosta de uma massa mais sequinha, outros gostam de uma massa mais, né, mais recheada, por aí vai, certo? Então, a gente precisa colocar todo mundo mesmo no jeito, ou seja, a gente precisa investigar por que o problema está ocorrendo, por que existe um pão de sal, né, de uma certa forma, existe pão de sal de outra forma, e o nosso bolo, por que está existindo bolos de várias formas, certo? Então, a gente precisa criar um procedimento e treinar todos os padeiros para que eles trabalhem de forma, né, padronizada. Para isso que a gente tem o nosso procedimento operacional padrão. São fabricados em 3 turnos diferentes, beleza. Bom, aí a gente precisa voltar lá nas nossas ferramentas. Precisamos imaginar o PDCA. Vamos fazer o PDCA, planejar a correção desse problema. Quando a gente pega o planejamento desse nosso processo, a gente precisa começar a pensar que você precisa identificar mais de perto o problema. Lembra o passo 1? Lembra que a gente tem quatro etapas? Que a primeira etapa ela possui 4 passos. Precisamos identificar o problema ou a oportunidade de melhoria, certo? Vamos observar por que um padeiro está fazendo pão de sal de uma forma e o outro padeiro está fazendo pão de sal de outra forma,
certo? Observa. Agora vamos analisar, né, cada produto. Qual que é o produto que é melhor, né? É o produto recheado ou o produto sem recheio? Beleza? Vamos criar agora um plano de ação. Qual que é o produto agora dentro desse plano de ação? Qual produto que a gente vai criar um plano de ação para que seja melhorado e que todo mundo seja treinado de acordo com aquele melhor produto que a gente tem, certo? Criamos um plano de ação, né? Deixamos a etapa correr. Depois de um certo tempo lá, a gente faz a verificação, que é o checklist, o C, né? E depois a gente faz o ACT, né? Que padroniza e conclui o nosso procedimento, beleza? Poderíamos estar pensando também no nosso MAMP. O nosso MAMP, pessoal, ele basicamente ele vai seguir o mesmo procedimento aqui, tá? O nosso MAMP é um método de análise e melhoria do nosso processo. E ele vai ser baseado aqui dentro da nossa ferramenta de PDCA. Ou seja, mas agora dentro do MAMP eu estou fazendo a melhoria do nosso processo. Lembra que lá eu falei para vocês a questão dos standards, do SDCA, o standard ele vem para nos ajudar a padronizar os nossos processos, certo? Bom, a gente vai lá procurar, então, chama todo mundo. Pessoal, a gente fez aqui um processo, vimos que o pão de sal sem recheio, ele é de melhor qualidade, né? Todo mundo aceita ele bem melhor, então a gente vai parar de fazer o pão de sal recheado, beleza? O que vocês acham disso? E vai já as informações vão chegando para a gente, né? Ah, eu prefiro pão recheado? Não, prefiro pão mais sequinho, prefiro... Então, a gente vai criando. Então, o que a gente poderia rechear esse pão com a melhor qualidade, né? Para que pudesse trazer aqui uma melhor aceitação pelos nossos clientes. Criamos uma árvore de ideias, né? Criamos a árvore de ideias. Peraí, mas eu não entendo muito bem como que faz esse pão de sal. Explica aí. A gente mostra o fluxograma, certo? A partir do momento que a gente mostra o fluxograma, beleza. Então, é para fazer dessa forma. Já está mais ou menos padronizado de acordo com o MAMP, tá? É padronizado, de acordo com o MAMP, certo? Vamos fazer uma lista de verificação tá, agora para ver se todo mundo está fazendo de forma correta, certo? Depois verificamos, né? Temos a ferramenta dos 5 porquês para identificar os problemas que a gente tinha. Temos o diagrama de causa e efeito, que ele também vai ser um pouquinho baseado dentro dos 5 porquês, mas agora de forma estruturada e de forma a encontrar as verdadeiros 6 M's, né? Separar os nossos M's um dos outros. Aqui está o nosso fluxograma, né? Só para a gente lembrar dele, que a gente viu lá, quais eram as nossas ferramentas. Gente, só existe essas 7 ferramentas? Não, a gente vai ver que existe vários outros tipos de ferramentas, certo? Só que dentro da ISO 9001, as principais ferramentas são 8, tá? Só que quando a gente vê dentro dos procedimentos de qualidade, as novas literaturas da área de qualidade, vocês podem perceber que até o Word mesmo, né, um pacote Office, hoje eles devem estar na faixa de quase 20, mais ou menos umas 20 formatos aí, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24, 28 tipos de ferramentas. Já que as ferramentas também lá do nosso pacote Office, elas são aplicadas também para a área de TI, certo? Para entender qual dos turnos estava vindo maior índice de problemas, a gente poderia fazer uma lista de verificação, então. Olha lá, ó, a gente tem tantos problemas, né? Nosso desvio padrão, poderia estar entendendo o nosso desvio padrão. Não, tantos por cento do nosso bolo, olha lá, 9% do nosso bolo está ocorrendo ali na primeira etapa, no primeiro turno. Olha lá que eu tenho tantos... Então, a gente poderia criar uma lista de verificação dependendo da situação que a gente precisasse, né? Por hora, ou por produto, ou por quantidade de produto, ou por quantidade de reclamação. E com isso, a gente colocar lá no nosso diagrama de causa e efeito, né? Dentro dos 6 M's, para a gente entender aonde que os nossos funcionários mais, certo? Vamos ver na medição, no material, na mão de obra, no meio ambiente, método, máquina. Nossos 5 porquês, 5 A's, né?
E com isso, de novo, gente, a gente chegaria lá no nosso PDCA, certo? Que é planejar, fazer, verificar, agir, planejar, fazer, verificar, agir. Ou seja, o nosso programa de qualidade contínua, procurando resolver esse problema, a gente poderia, então, estar pensando em novo fluxo de processo. Poderíamos ir lá no nosso fluxograma e modificar a forma com que a gente está trabalhando, modificar os procedimentos operacionais padrão e assim por diante, né? Fazer uma modificação no nosso processo de forma que a gente não tenha a reclamação que a gente estava tendo lá no nosso processo novamente. Beleza, pessoal? Eu tô aqui ainda, eu tô sozinho. Todo mundo foi embora, me largou. Não, tá beleza. Beleza. Vou fazer chamada aqui. Gente, já aparece um exercício para vocês lá, tá? Só 3 exercícios, tá? Questão fechada para vocês não estressar demais. Só responde e pronto. Beleza? Hoje é sexta, Bruna. Graças a Deus, sextou. Ou como que tá a aula à noite? Tá top? Tá uma bosta. Eita. Você é uma aula online, né, Bruna? Não aguento mais. Faço ideia. Faz parte, né, Bruna? É, fazer o quê, né? Né? Tá com aula de que à noite? Bruninha? A Bruna presta tanta atenção que nem sabe a aula que ela tem. Ainda bem que não foi eu que disse, né? Ô, Bruno, quando você vê? Não, você não viu, Gabi? Que essa semana eu tava falando, gente, esse exercício tá lá. Tá dentro de qual matéria? Oi? Assim, beleza, Bruna. Oi. Eu não ouvi. Nada não. Ô, Derico, você tá aí, Derico? Presente. Ah, o Derico, a internet sua tava caindo, não tava, Derico? Você tava saindo? Hoje ela caiu, acho que umas 2 vezes durante a aula. Carlinhos tá aí, né, Carlos? E aí, Qualquer ameaça Cristian, de beleza? chuva aqui começa a cair. Tá tenso, igual você, Senai, cara. Dá uma chuvinha. Dudu? Presente. Bom, né, Dudu? Estelinha? Tá aí. Felipe? É o seu ou é os seus meninos, Bruno? É a minha, nós tá esperando a nossa vez. Ah, tá. Gabi tá aí, o Gabriel tá aí, né, Gabriel? Presente. Gabriel? Presente. Ah, tá. Esqueci de dormir, Gabriel. Jonathan tá aí, Jonathan? Jonathan não falta. Presente. Tá errado. Leonardo? Leonardo também não falta de jeito nenhum. Eu gosto do Leonardo por causa disso. Lucas não Esse falta. aí não falta, não. É o melhor que tem. Não, de jeito nenhum. Lucas não falta de jeito nenhum. Oi, Mari. A Mari pode ir lá pro outro lado. Oi, Christian. Martinha. Martinha hoje faltou. Rafael tá aí. Presente. Silas tá aí. A Tainá faltou. Que isso, Christian? Estou aqui. Oi, Tainá. Tudo bem, Tainá? Tudo Vinícius. bem? Eu estou Vinícius, bem. Vinícius. Só com dor de Que cabeça. bom. Eita. É falta de estudar, tá vendo, Tainá? Se é uma coisa que não é falta de estudar, Christian.
Top, Tainá. Já chega, né, por esse ano, né? Janeiro, dia 5 de janeiro você volta de novo. Dia 4. Tá? Para de compartilhar. Parou. Pessoal, então por hoje é só. Um beijo, abraço, bom descanso, tchauzinho. Bye, bye. Bom descanso, Christian. Pra vocês também. Bom final de semana, Bom gente. descanso, Tchau.